pessoal, tudo bem? Meu nome é Maiara, eu sou enfermeira e hoje a gente vai falar um pouco sobre a cirurgia bariátrica em pacientes diabéticos. O termo cirurgia bariátrica, ele foi descrito a partir de 1977 pelo Dr. Edward. Ele foi considerado o pai da cirurgia bariátrica. A prevalência global do diabetes está aumentando cada vez mais, sendo que isso é atribuído ao aumento de pessoas obesas, ao envelhecimento devido à diminuição da função das células beta do pâncreas e também à mortalidade em declínio. Essa prevalência do diabetes, ela é maior nos países desenvolvidos, sendo que a elevação da taxa de diabetes, ela é maior nos países em desenvolvimento. O Instituto Nacional de Saúde, ele mostra que a obesidade mórbida, ela é considerada com IMC acima de 40 ou IMC acima de 35, sendo que também quando há presença de doenças que são associadas à obesidade. Alguns estudos mostram que a obesidade, ela está diretamente relacionada com o aumento da mortalidade. Também mostra que a expectativa de vida nos pacientes obesos é diminuída em torno de 5 a 20 anos e também que a diminuição do peso está diretamente relacionado à diminuição da mortalidade. Um destaque que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte: os obesos mórbidos não diabéticos, eles são pacientes considerados de alto risco para vir a desenvolver diabetes. O tratamento comportamental, que é baseado na atividade física e na dieta regular balanceada, associado isso a medicamentos, apresenta resultados relativamente ineficazes na manutenção do peso perdido. Já na obesidade mórbida, esses resultados são ainda mais desapontantes. As recomendações para a cirurgia bariátrica são as seguintes: insucesso do tratamento clínico, baseado quando o IMC é acima de 40 ou de 35, como eu falei agora há pouco. Outra recomendação, comorbidades graves associadas à possível reversão com o emagrecimento induzido pela cirurgia. Então, quando há realmente uma expectativa de melhora das comorbidades, hipertensão, diabetes, etc., com a perda de peso após a cirurgia, então é uma recomendação importante. Quando há presença de risco cirúrgico aceitável, nós sabemos que toda cirurgia ela traz um risco, porém, quando o risco é aceitável, também há a possibilidade de fazer a cirurgia. Quando tem um esclarecimento do paciente quanto ao segmento a longo prazo e a manutenção de terapias dietéticas e suplementação vitamínica durante toda a vida. Esse paciente tem que estar ciente que após a cirurgia, além do acompanhamento multiprofissional que ele vai ter que ter, nutricionista, psicólogo, endocrinologista, ele também tem que estar ciente de que ele vai ter uma dieta específica, vai ser tudo muito bem regrado, as horas, a quantidade que vai se alimentar, então tudo isso ele tem que estar em mente para poder fazer e realmente dar certo após a cirurgia. A realização do procedimento, obviamente, feita por um cirurgião habilitado. O impacto metabólico da cirurgia bariátrica no paciente com diabetes tipo 2. Um estudo conhecido como SOS, pegou um grupo de pacientes operados e não operados e viu que após 2 anos, a prevalência do diabetes foi de 8% no grupo controle, que é o grupo que não foi operado, e uma prevalência de 1% apenas naqueles pacientes que foram operados. E verificou-se também após 10 anos que no grupo controle aumentou a prevalência para 24% e no grupo operado aumentou para 7%. Mesmo a curto ou a longo prazo, pode-se observar que ainda assim aqueles pacientes que foram operados têm uma prevalência bem mais reduzida dos que não foram. Esse estudo também mostrou de forma geral que há uma redução grande na taxa de mortalidade, em torno de 29%, e também na taxa de desenvolvimento de um infarto ou então de um AVC, em torno de 34%. Então, são taxas importantes a serem observadas e a redução ela é bem considerável.
Outros estudos mostraram uma remissão em torno de 70 a 90% dos casos, e a taxa ela é bem menor naqueles pacientes que fazem uso de insulina, porque devido à capacidade funcional das células beta serem bem mais comprometidas nesses pacientes que fazem uso de insulina. E essa taxa de remissão ela já é bem maior naqueles pacientes que fazem uso de hipoglicemiantes, os medicamentos orais habituais. Então, essa taxa ela é bem maior, a taxa de reversão do diabetes após a cirurgia. Qual o problema desses estudos? Esses estudos que a gente citou agora e outros, eles foram desenvolvidos não com o objetivo de se verificar especificamente o diabetes após a cirurgia bariátrica. Mas, apesar de o foco dos estudos não ter sido esses resultados foram importantes para essa comparação. Então, a gente tem dados bem relevantes baseado nesses estudos, principalmente o que eu citei do SOS. A cirurgia bariátrica, ela traz resultados favoráveis aos fatores de risco cardiovasculares. Essa cirurgia ela vai proporcionar uma melhoria no perfil lipídico desse paciente, no quadro de hipertensão arterial, apneia do sono, vai ocasionar uma diminuição da hipertrofia ventricular esquerda e também espessamento da camada íntima média das carótidas após a cirurgia. Mecanismo de ação das técnicas cirúrgicas sobre a fisiopatologia do diabetes. Existem vários tipos de cirurgia. As cirurgias restritivas. Essa cirurgia nós temos a mais antiga, que habitualmente ela não é mais usada, que é a gastroplastia vertical de Manson. É uma prática bem inicial da cirurgia bariátrica. Uma cirurgia restritiva bem mais atual é a banda gástrica. E o mecanismo de ação sobre diabetes desse tipo de cirurgia é a seguinte: diminuição da resistência à insulina decorrente da perda de peso. O estudo SOS, que eu já citei nessa aula, mostra que as perdas ponderais é de 25% do peso corporal após 10 anos do bypass gástrico versus 13% da cirurgia banda gástrica. Então, a diferença ela é bem considerável. A redução da insulinemia é de 54% no procedimento bypass e de 25% no procedimento banda gástrica, mostrando a inferioridade das técnicas puramente restritivas. As cirurgias desabsortivas, nós temos que elas são eficazes na redução do peso e também traz uma melhora na sensibilidade à insulina. A versão mais antiga, que ela já é abandonada, é a derivação jejum ileal. Ela trouxe muitas complicações, daí o fato dela ter sido abandonada, como a desnutrição, a litíase renal e a insuficiência hepática. A versão mais atuada é a BPD. Ela vai trazer uma perda de peso em torno de 80% sobre o peso excessivo inicial, uma reversão do diabetes em torno de 85% dos casos, então uma reversão bem considerável, muito boa. E o sucesso desse procedimento é a desabsorção dos lipídios, provável redução da lipotoxicidade e da intensa melhora da sensibilidade à insulina. Então, é um procedimento muito bom para ser realizado. Existem as cirurgias hormonoincretínicas, baseado na gastroplastia vertical com derivação jejum ileal. É uma evolução daquele primeiro procedimento que eu falei, que já é mais abandonado. É uma evolução da gastroplastia vertical de Manson. Os estudos mostraram uma melhora da glicemia poucos dias após a cirurgia, não podendo atribuir esse fato da melhora da glicemia ao emagrecimento ou à melhora da resistência à insulina. E a gente pode correlacionar isso à redução da intensa ingestão alimentar e à redução do apetite. Diminuição da produção do hormônio grelina também. A redução do diabetes relaciona-se ao aumento da sensibilidade à insulina, associada à melhora da função das células beta do pâncreas.
Qualquer perda de peso, ela determina uma melhora na sensibilidade insulínica. Daí, quando o paciente ele não tem obesidade morta, mas ele está assim acima do peso, uma das primeiras coisas que é orientada a esse paciente é atividade física e uma dieta balanceada, com o objetivo inicial principal de reduzir o peso e talvez isso já elimine esse quadro de diabetes, não sendo necessário utilizar medicamento ou até depois a insulina mesmo. Nós temos nesse quadro aqui mostrando a indicação sugerida a pacientes diabéticos tipo 2, que seria o IMC acima de 35 ou acima de 40, como eu também falei no início, pacientes mais jovens, menos de 60 anos, diagnóstico recente, falência de tratamento clínico para perda de peso, motivação elevada e outros componentes também. Já para pacientes com cuidados especiais ou contraindicações, nós vamos ter doença arterial coronariana, nefropatia avançada, alcoolismo e drogas, compulsões alimentares, obesidade nos idosos acima de 60 anos e diabetes tipo 2 em crianças e adolescentes. Esse estudo, pessoal, foi baseado mais uma vez na Sociedade Brasileira de Diabetes, as novas diretrizes 2014 e 2015. Muito obrigada pela atenção e até a próxima aula.